Boa noite. Quero dizer que eu fiquei extremamente feliz com o convite para estar nessa noite. Mas não só feliz, eu fiquei ansiosa, né, de estar ao lado do João. Ele me permitiu chamá-lo assim e também me autorizou a chamar de você. Então, nosso papo hoje foi um convite que me deixou, assim, como eu falei, né, bastante feliz pelo papel que a obra do João tem, né, no Brasil, no mundo. Ele, como escritor, cineasta, um dos criadores de uma publicação lendária, né, Lampião da Esquina, que foi uma das primeiras publicações LGBT QIA+PN Y no país. Na época, também, ele foi um dos fundadores do grupo Somos, né? O primeiro grupo de afirmação homossexual no Brasil, na década de 70. São quase 15 livros já publicados. E, entre eles, né, Vagas Notícias, de Melinha Marchiotti, Pai Pai, 6 balas num buraco só. A gente vai falar sobre alguns deles aqui nessa noite. Coordenadora aí de oficinas literárias, filmes proibidos. E a gente estava conversando ali, e eu falei que eu sou pesquisadora de samba e carnaval. E a obra, né, o Devassos no Paraíso, que é o tema principal aqui hoje, ele me remete a um samba-enredo, que é o samba-enredo de 2019 da Mangueira, né? A história que a história não conta. Então, o samba diz assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. E esse livro faz esse papel, né, de contar a história de um Brasil que não estava no retrato. E eu vou começar aqui perguntando para o João se, quando você escreveu essa obra, você tinha a dimensão do tamanho, da dimensão que essa obra tinha, né, de discutir um país, de contar a história que a história não conta. Para ser bem franco, Juliana, e eu tenho que ser franco, não tem como não ser, eu escrevi essa história, antes de mais nada, para mim. Um dos problemas que eu vivia quando eu voltei do autoexílio em 1976 para o Brasil, depois de 3 anos entre Estados Unidos e México, eu me sentia muito solitário. Eu tinha como disponibilidade, enquanto homossexual no Brasil, enquanto gay, o açougue. Não é? O açougue, que eram os banheiros, eram os banheirões, eram os cinemas, uma ou outra sauna meio perigosa, um ou outro casa noturna meio perigosa, mas não havia nenhuma possibilidade de convivência, não havia nenhuma possibilidade de um tipo de intimidade que pudesse me complementar enquanto um cara em exílio no seu próprio país. Então, essa é a minha concepção, não é, do que acontecia dentro de mim nesse período em que eu pensei comigo: eu preciso descobrir onde é que eu estou neste país. Foi uma necessidade extremamente profunda, extremamente pessoal e muito dolorosa. Nós que vivemos as dissidências sexuais, nós sabemos claramente como são os recursos que nós temos que utilizar para nos colocar dentro da nossa sociedade, não é?
E é importantíssimo, e eu sempre lembro disso, a situação da comunidade afro-brasileira. Eu faço sempre esse paralelo com o racismo, não é? Não por acaso o STF colocou a questão da homofobia enquadrada dentro da questão do racismo, porque faz muito sentido de um ponto de vista cultural. Historicamente, as questões são muito diversificadas, muitíssimo, culturalmente, inclusive, o resultado cultural, mas na cultura do país, enquanto pessoas à margem da sociedade, pessoas exiladas da sociedade, a situação é muito semelhante. E aí, escrever o livro foi uma piração. Primeiro, para começo de conversa, eu só escrevi porque uma editora inglesa me pediu. Me pediu e me adiantou as libras, que eram pouquíssimas, porque era uma editora pequena, uma editora gay, Gay Men's Press, em Londres, mas isso me ajudou. Durante vários anos, eu já vinha tomando notas, sobretudo a respeito da questão da área cultural, que era mais simples, não é, de abordar. E no jornal Lampião e no Somos a gente trabalhava muito os aspectos políticos da coisa. Então, eu fui atrás e essa foi a parte mais difícil, foi localizar, não é? As informações. As informações, porque a história da cultura, da comunidade LGBT em qualquer país é uma história totalmente dissimulada, ou dissimulada a contragosto, ou dissimulada porque ela foi massacrada, não é? Então, você não tem... basta pegar, por exemplo, história da literatura. Eu acabei de fazer agora, anteontem, um prefácio para um livro que vai sair, acho que até o final do ano, de 1903. Ninguém conhecia, nem os franceses. É um livro francês, La Fille Manquée, que é a história de um menino desmunhecado. É uma coisa impressionante. O menino, que eu até sugeri, coloque o título O Menino que Desmunhecava, para deixar bem claro do que se trata. Porque, mesmo que o cara, que era um anarquista, e por isso era um anarquista individualista, que tinha um projeto de sexualidade, que lutava pelas comunas, em que se tivesse toda a orientação de amor livre, não é? Ou eles chamavam de camaradagem amorosa, não é? Mesmo assim, o livro ficou soterrado e precisou um trabalho arqueológico para descobrir esse livro. Estou dando um exemplo, não é? Mas foi o tempo todo isso, levantar tapete e, de repente, aqui tem algum sintoma. Vamos ver o que deu. Me lembro, por exemplo, que eu fiquei muito, mas até hoje eu sou encafifado. Essa palavra do interior de São Paulo, acabei de lembrar. Encafifado. Com a questão do Guimarães Rosa. Como é que era a homossexualidade do Guimarães Rosa? Não é? Até quando vai ficar essa brincadeira? Eu, nos devassos, eu tive que abordar isso porque era impossível passar por cima, fazer de conta que tudo bem, a história de Adorim e Reobaldo é maravilhosa, é fantástica, tem todo o sentido da máscara, que a gente vai falar depois, não é? Mas, de qualquer modo, era obra de um homossexual que estava dentro do armário. E eu me lembro que eu fui num grupo de estudiosos de Guimarães Rosa, não eram nem acadêmicos, era um grupo de estudiosos, de fãs, não é? E quando eu mencionei isso, eu simplesmente fui botado para fora. Como você ousa ofender Guimarães Rosa? Pronto, que conversa que eu ia ter? Eu estava ofendendo o cara, porque eu estava aventando a hipótese dele ser um homossexual. Aí eu fui atrás. Está vendo como eu desvio de tudo? Mas eu acho que é interessante... Cuida de mim, ele fala, cuida porque eu desvio. É interessante porque eu não conto muito esses detalhes. Não é? E eu lembrei, caiu a ficha agora. Eu fui atrás dessa história, eu não dei o braço a torcer, e descobri, em Belo Horizonte, uma professora que tinha conhecido o Guimarães Rosa, desde pequena, porque o pai dela era ligado ao Itamaraty.
onde o Guimarães Rosa trabalhava, no Rio de Janeiro. E ela disse que a primeira vez que ela viu Guimarães Rosa, ela ficou boquiaberta e não conseguiu fechar a boca. Garota. Era uma bichona com o rosto pintado. Ela descrevendo não dava para acreditar. E o jeito de falar era totalmente afetado, não é? E ele vivia com outro cara, um outro colega dele, um outro escritor que veio de Minas com ele, no Rio de Janeiro. Essa professora depois me contactou novamente e me contou mais detalhes de como ela trabalhava numa escola que convidou, certa vez, o Guimarães Rosa para vir fazer uma palestra. Uma escola, ginásio, tal. E ela disse que ficaram preparando meses a garotada para não fazer arruaça e não rir, porque já sabiam como é que era o lance. E elas estavam morrendo de medo, as professoras, porque alguns alunos, os mais pirados, tinham faltado nesse período. E elas não sabiam o que ia acontecer. Não é? E foi a mesma coisa. Ele chegou assim, soltando todas as plumas do mundo e passando a mão na cabeça dos meninos. Enfim, já começou no aeroporto a cantarolar, que ia ligar para um amigo. Enfim, eu estou falando calúnia do Guimarães Rosa, eu estou apenas aproximando o Guimarães Rosa de uma história que nós conhecemos muito bem e que ele foi obrigado, certamente, a esconder. Não é? Então, para encurtar a história, Juliana, realmente foi essa a minha perspectiva, não é? De ser o mais honesto comigo possível para compreender onde é que eu estava dentro do meu país, em que ponto da história do meu país eu tinha ficado. E nessa busca pessoal, né, trouxe essa contribuição tão ampla, né, tão densa. E já que estamos falando das plumas, né, do Guimarães, já vamos puxar o gancho para o carnaval, então, né? A gente estava falando que eu pesquiso aí samba e carnaval, e na obra do João ele fala um pouco sobre a questão do momento do carnaval, que os homens se fantasiam de mulher, né, se travestem, e como você faz aquela analogia com a máscara, né? Que normalmente a gente pensa a máscara, a pintura, como aquilo que vai esconder alguma coisa, e ele propõe justamente o contrário, né? A máscara como algo revelador. Queria que você comentasse um pouquinho essa parte, né, da sua obra que se relaciona então com a máscara carnavalesca. Eu acho que essa ideia do carnaval e da máscara é alguma coisa que revela como Devassos e a cultura LGBT não só faz parte da cultura brasileira, integrante, mas revela um tipo de cultura brasileira. Eu não sou nenhum carnavalesco, apesar de gostar muitíssimo de dançar, mas eu sempre acompanho. Aliás, eu ia para o Rio de Janeiro para fazer sacanagem no grupo de carnaval que ficava do lado de fora. Era uma piração. Eu lembrei agora. Eu estava falando, não sou daqueles que participam muito, aí eu lembrei. Não vem, não. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que eu nunca fui um estudioso do carnaval no sentido de frequentar, não é, para saber. Mas eu sempre acompanhei toda a questão do carnaval com muita atenção e com muito senso profético, no sentido de descobrir por que é que nós trouxemos de Veneza essa coisa. Como é que nós viramos do avesso um negócio que lá no norte, não é a celebração da chegada da primavera, e aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos celebrar a chegada
do frio, a chegada da tristeza. Então começa já a entrar a ambiguidade, não só do carnaval, como da cultura brasileira. Ela é toda fundada numa uma cascata incessante de paradoxos e de ambiguidades, né? E aí vem toda a questão do travestismo, não é? Em todos os níveis de travestismo, não apenas as travestis que aproveitam todo o carnaval para celebrar a sua vida, celebrar o seu prazer, não é? Celebrar a sua maneira de ser, mas também a própria farra, que é aquela de tornar ambígua a questão dos gêneros, não é? Porque é uma quantidade muito grande de homens heterossexuais que vão para o carnaval vestidos de mulher. Eu me lembro, uma vez eu estava em Florianópolis, na época que eu estava escrevendo o Devassos, e eu vi um bloco em Florianópolis, que nem era conhecida como uma cidade carnavalesca na época, década de 70. Um bloco inteirinho de noivas. Eram homens dançando num bloco enorme de noivas, não é? Então, não há como você... Não é só a Bahia, não é só o Recife, não é só o Rio, não são esses recantos, esses focos mais óbvios do carnaval. É uma questão espraiada por toda a cultura brasileira, não é? E aí, qual é a função profética do carnaval? É botar para fora esta ambiguidade, é botar para fora esse paradoxo como alguma coisa que, na verdade, é aquilo que nós somos, ou seja, é a nossa verdade. Então, a primeira coisa que você tem, o que é que essa ideia do carnaval nos propõe? Você tira a máscara, tem outra por debaixo. Você tira essa outra e tem outra por debaixo. Nós somos feitos de máscara. E sabe onde é que isso vai dar? No velho Carl Jung, um dos discípulos prediletos do Freud, que falava da persona. O que é persona em latim? É a tradução da palavra personagem. A gente tem dentro de si um monte de persone, um monte de personagens, porque nós somos um caldeirão de influências, estão lá o tempo todo borbulhando, não é? Pronto. E no carnaval, um evento terrivelmente popular, terrivelmente alegre, terrivelmente safado, não é? A gente vai encontrar esse tipo de reflexão, esse tipo de comprovação daquilo que nós somos, não é? Profundamente. Então, Juliana, eu acho que o carnaval nos ensina incessantemente. Eu aprendo incessantemente. E agora, quando entrou em cena toda a questão da identidade de gênero, vem a Butler e fala de toda a questão da... Eu comecei a ficar cansado. Toda a questão da performatividade, não é? E nós já fazemos isso há muito tempo. Nós compreendemos perfeitamente a questão da identidade de gênero. Nós entendemos perfeitamente a ambiguidade das fronteiras entre os gêneros. É possível, graças à nossa cultura carnavalesca e carnavalizada, a cultura da máscara, nós entendemos que gênero é uma fantasia. Gênero é uma máscara. E aí vem... Eu moro no centro de São Paulo e eu babo com as figuras que passam na minha frente. Vocês não podem imaginar, porque eu invejo a construção de personagens que você tem com aquelas transexuais e aquelas travestis, não é? De todos os tipos, de todas as idades, não é? E de todas as características, e que andam pelas ruas enfrentando, não é? Uma cultura agressiva, porque a sua maneira de ser é mais importante do que a cultura consagrada, a cultura falocrática, não é? E em São Paulo, a cultura dos blocos,
que tem uma espontaneidade muito maior, essa observação é muito mais rica, né? Que, por exemplo, em locais onde a escola de samba, que é mais organizado, essa brincadeira é um pouco mais controlada ali, né? Em São Paulo, com essa questão dos blocos, que nos últimos anos cresceu muito, né? É muito interessante. Eu me lembro de uma vez passando assim, tinha várias fazendo polidense nas placas de trânsito, assim, uma coisa sensacional assim de se ver. Tem muitos blocos de transexuais, não é? Tem aquele do Minhocão, Minhoquins, por exemplo, não é? Mas são muitos. Enfim, e claro que não é só São Paulo, Rio de Janeiro já fazia isso muito antes. Sim. E aí você tem toda a questão da importância, inclusive, profissional do carnaval. Não é porque ele ofereceu, eu falei do Rio de Janeiro e me lembrei, ele ofereceu para as travestis cariocas a possibilidade de se profissionalizarem no teatro de revista, no teatro musical, não é? Que aí nasceu um teatro musical tipicamente trans, né? Com os Leopardos, toda aquela turma das divinas divas, não é? Que hoje são figuras clássicas e que inauguraram essa questão. Eu escrevi, 2 anos atrás, teve uma mostra lindíssima de fotos da Madalena Schwartz, no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, lá na Paulista, e eles aproveitaram e fizeram uma exposição de várias dessas situações, também com países latino-americanos e outras travestis que não estavam na área da Madalena, que era ali o centro de São Paulo, não é? E que são deslumbrantes, as fotos dela, absolutamente deslumbrantes. E eu fiz uma matéria sobre a Fedra de Córdoba. E foi muito interessante ver como é que a Fedra veio para o Brasil. Está publicado numa das revistas, não, no catálogo da exposição da Madalena Schwartz. E eu entrevistei muita gente, não é? E entrevistei o local onde a Fedra trabalhou no fim da vida, lá no Teatro dos Sátiros. Eles conheciam muita coisa dela, ela tinha muito material, deixou muito material. E o encantamento dela, quando esteve na Argentina, era uma dupla, não é? E ela decidiu, se separaram, e ela decidiu vir para o Brasil por conta do carnaval brasileiro, não é? E imediatamente ela se integrou profissionalmente nos teatros de revista do Rio de Janeiro, não é? E isso tudo em torno do carnaval. Era resultado de uma questão carnavalesca, obviamente, não é? Todo o culto à fantasia, né? Que as travestis e transexuais eram simplesmente consideradas aquelas que se fantasiavam, não é? Confundindo os vários momentos e os vários estágios, não é? Da transvestilidade ou transexualidade. Enfim. Nossa, eu fui longe. Estamos falando de carnaval. E está tudo bem. Mas acho que deu para a gente... Sim, lógico. Só para fechar a questão assim do carnaval, que você falou que aprende muito com o carnaval, né? Só para ilustrar e confirmar, eu, como pesquisadora, penso muito a respeito disso também. Em 88, vou falar da Mangueira de novo, percebeu que eu, né, sou verde, rosa e pronto. A Mangueira levou para a Avenida, e aí eu estou trazendo isso porque logo no começo também você falou sobre a questão de fazer um paralelo com o racismo, né? Eu, como uma menina negra, às vezes não entendia muito, porque em alguns lugares eu só via gente branca e em outros lugares eu só via gente preta, né? E os lugares onde eu via gente preta eram lugares mais pobres, o lugar onde eu via gente branca era meu médico, meu dentista, né? E assim. E no livro didático isso não estava, né? Por isso que eu comecei falando do livro dele como esse livro que é um livro extremamente importante para falar do Brasil, porque a gente não tem muitos livros de história contando essas histórias do Brasil, né? E eu não entendia. E nos livros eu só via uma imagem, né? Que era o negro escravo, nem era escravizado, nasceu escravo, né? E aí tinha um trecho do samba que falava:
livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Esse verso me ensinou mais do que muitos livros, né? Então, acho que a cultura, o carnaval, a literatura tem um papel pedagógico das massas assim muito importante, né? E só para fechar essa questão assim do carnaval, que eu acho que né, ele falou desse papel que aprende muito, eu acho que o carnaval tem esse papel. Mas eu queria falar de uma outra coisa, e aí vou aqui pegar esse livro que está saindo do forno, né, gente? Essa nova edição. E aqui, na orelha, está escrito assim, que essa obra, que esse livro foi escrito com extraordinária liberdade criativa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como é o seu processo criativo. Não só desse livro, né, mas, enfim, de uma forma mais geral, sua estética criativa, digamos assim. Eu acho que, se eu for falar especificamente de Vagas Notícias, eu vou falar de um livro que tem um trajeto muito peculiar na minha maneira de escrever. Primeiro, porque eu escrevi durante muitos anos, e eu escrevi com um vago projeto. Daí porque o título Vagas Notícias de Melinha Marchiotti não é uma brincadeira. Eu estou procurando a história de um escritor que procura a sua personagem, Melinha Marchiotti. Quem foi essa Melinha Marchiotti, não é? Mas, ao mesmo tempo, este livro foi uma procura da minha vocação de escritor. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Na verdade, Em Nome do Desejo saiu primeiro, mas só saiu primeiro porque eu não conseguia publicar Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, que era considerado um livro radical demais, pornográfico e experimental demais, não é? Ele é todo feito em fragmentos, ele é todo escrito em fragmentos. O grande trabalho que eu tive não foi montar um projeto. Quem já fez oficina comigo sabe como eu brigo com relação à questão do projeto, a necessidade de ter um projeto para escrever. Escrever não é um negócio que cai do céu, não é a musa que nos inspira, não é? É um trabalho, com a Clarice Lispector dizia, 80% é suor e 20% é inspiração, né? Mas aqui eu fiz uma coisa que era o trabalho de um escritor iniciante, querendo saber qual era a minha relação com a literatura ficcional. Isso foi escrito bem antes de Devassos, portanto, não é? Ele foi escrito durante mais de 6 anos, foi publicado em 84, e Devassos foi escrito mais ou menos no mesmo período e levando o mesmo tempo, mas com intervalos de trabalho, não é? Assim como o próprio Vagas Notícias. E o trabalho maior que eu tive com Vagas Notícias de Melinha Marchiotti foi o de montar o romance, de editar no final o romance, não é? Mas, ao mesmo tempo, o meu encantamento em escrever não tinha tamanho, não cabia dentro de mim, porque eu estava escrevendo com uma perspectiva em que o meu horizonte estava totalmente aberto enquanto escritor. Então, eu tenho aqui dentro a história de um escritor homossexual que se apaixona por um outro cara, que tem medo de dar o cu, e isso é muito discutido no romance, e esse namorado é uma grande paixão, inspirada em várias paixões que eu tive, inclusive o próprio nome, não é? É uma mescla de todos eles. Alguns até chegam muito atrevidamente, eu sei que você me homenageou. É só um pedacinho. Não vem, não. Enfim, mas e aí o que eu fazia, na verdade, era inventar tudo o que eu podia e arrebentar a porta da literatura. Como? Primeiro, eu misturei os meus diários de feitura do romance
com o romance. Então, vocês têm aqui um romance ensaio, talvez, a grosso modo. Eu diria que o livro do Avesso, um livro que eu escrevi bem depois, é muito mais ensaístico, é um romance ensaístico. Aqui é um romance a partir ou junto com os meus diários. Eu paro, de repente, e digo, hoje eu fui ao supermercado e meu irmão, que me financiou a parte final, a fase final do livro durante um ano, tinha uma livraria no interior de São Paulo, a livraria estava mal, ele suspendeu a mensalidade para mim, e eu conto, hoje eu fui ao supermercado tomando nota do que eu podia ou não comprar de olho no meu boleto, na minha coisa do banco, no meu comprovante bancário. Então, eu vou contando essa história. Hoje, eu achei o romance uma bosta. Ele está muito ruim, eu não sei o que fazer, não sei para onde que vai. Olha, hoje eu levei o livro, um trecho, para fulano ou fulana, uma amiga leu, um amigo, e me disseram que está assim, 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 assim. Enfim, e aí tem a minha própria história de amor. Eu estava tendo um relacionamento bastante intenso na época. Então, eu menciono esse meu namorado nos diários. E, ao mesmo tempo, eu vou contando a história desse personagem, desse escritor que não tem nome, mas o namorado dele, o amor dele tem, que é o Pepo, não é? E ele vai falando, hoje trepei com o Pepo em várias posições, foi de frango assado, foi de não sei... Enfim, tem longas narrativas muito, mas muito poéticas, metendo a mão na massa pornográfica. Por quê? Eu já estava trabalhando uma questão que me é cada vez mais cara, que é a pornografia poética. Eu não sou muito fã do erotismo, porque eu acho que tem um lado do erotismo que tem autocensura e é elitista. Eu acho que a pornografia... Pronto, chegamos ao carnaval. Chegamos ao carnaval. É o mesmo espaço, Tudo é o mesmo acaba em terreno, carnaval. escorregadio. Não é? A pornografia, no carnaval, é um momento de grande loucura. E faz parte do carnaval. Ela integra o carnaval. Não é? E para mim, é de grande importância subverter o conceito de pornografia através da poesia. Por quê? Não só os nossos corpos, que são considerados pornográficos, dependendo do que fazem e onde fazem, eles têm um cabedal poético sem tamanho, sem fim, infinito, não é? E a poesia, ela pode abranger áreas absolutamente inusitadas. Nas minhas oficinas, eu costumo dizer, literatura não é só uma borboletinha voando, é uma borboletinha em cima de um monte de bosta de vaca. Não é? E no meu filme Orgia, por exemplo, tem uma cena que eu tenho os dois personagens principais cagando para a câmera. Eu não tinha merda humana, eu peguei merda de vaca, eu estava filmando em área rural. Então, e os censores da ditadura ficaram enfurecidos, porque eles limpam a bunda e tudo, não é? Enquanto cantarolam lendo revista em quadrinhos e cagando para a câmera. O que é que eu pretendia fazer com isso? Eu queria participar da cultura do meu país. Nada mais, nada menos do que isso, porque é um país que adora a bunda. Não é? E por que não falar disso? Qual é o porquê? O meu amor pelas bundas e o meu amor pela minha bunda não pode ser tema de poesia. Carlos Drummond de Andrade fez um poema deslumbrante sobre a bunda, que eu dou nas minhas oficinas, claro, com o jeito dele, todo camuflado, mas é muito saboroso, é muito. Não é? São os poemas póstumos que ele publicou depois de um livrinho com os poemas eróticos dele. Então, eu no Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, eu não tive nenhum problema em fazer tudo isso. E quem for ler o livro vai perceber. Eu tenho um capítulo inteirinho numa sauna. Eu uso mais de 200 sinônimos de pau, de pinto, de cacete. Por quê? Porque o Fidel Castro tinha proibido um escritor homossexual, o livro dele, O Paradiso, não é? Porque ele colocou 12 sinônimos de pau num capítulo. Eu disse, então eu vou homenagear, não é?
me escapou o nome desse grande, é um grande poeta e um grande escritor homossexual que padeceu lá com o regime do Castro naquele período. Então, eu fiz, e quem que está presente no capítulo? Simplesmente, não é o James Dean, eu tenho três figuras icônicas da minha adolescência, que estão presentes com belezas icônicas. Ele está dentro da sauna e perseguindo quem? Perseguindo esse escritor. Ele está alucinado por esse escritor, que era um cara que não tinha nada a ver com a beleza, era um cara gordo. Meu Deus, como me escapou o nome. Lessama Lima. O Lessama Lima, não é o nome dele. Dos vários escritores homossexuais nesse período do castrismo, e que foram perseguidos, naturalmente. Então, eu coloquei, não tive a menor dúvida, eu fiz uma pesquisa enorme, inclusive com amigos meus, olha, me passem o que vocês conhecem da cultura popular de sinônimos para Pinto. E fui colocando aqui. Não é? E é um capítulo que faz uma homenagem ao James Joyce, do Ulisses, porque ele é em pergunta e resposta, que é um dos trechos mais deslumbrantes do Ulisses, do James Joyce. Não é? E é muito divertido. E eu gosto muito porque eu acho o trabalho que eu tive com o texto, que eu chamo de poético, não é? Foi intensíssimo. Eu trabalhei, e não tinha computador na época. Você tinha que fazer correçãozinha com uma fitinha que você colava em cima. Não é? Mas trabalhei muitíssimo. A minha consciência do texto, de que literatura é, antes de mais nada, texto, nasceu aqui, nesse momento. Não é? Eu não sei o que se eu... Pô, aí eu comecei a inventar realmente personagens. Aí eu comecei, na verdade, porque não parei aí. Eu queria integrar à minha literatura personagens que eu amava, especialmente criadores. Então, por exemplo, eu tenho um capítulo inteiro relendo um trecho da Marguerite Yourcenar, naquele livro lindíssimo dela, do imperador romano que se apaixona pelo menino. Enfim, não vou lembrar o título, é Memórias de Adriano. É um livro lindíssimo, se vocês não leram, leiam, é de uma beleza. A literatura da Yourcenar é muito dura, é muito impactante, não é? É muito direta. Eu tenho cartas trocadas entre Freud e Thomas Mann. Dois personagens que eu amo de paixão. Fazendo o quê? Discutindo Melinha Marchiotti, a minha personagem, que, lá pelas tantas, ela deixa de ser uma atriz e vai ser quem? Minha tia, que ficou 30 anos enfiada num hospício. E termina com Melinha Marchiotti sendo a minha tia, que eu fui visitar num hospício em Ribeirão Preto. E conto toda a história aqui, mais para o final. E que já é uma outra coisa, porque é também parte da minha vida, é praticamente o meu diário, não é? Mas eu estou resgatando alguma coisa na minha vida, porque essa tia, eu nunca consegui saber quem que a colocou no hospício. E eu não podia tirá-la, porque a resposta que me deram, sua tia agora pertence ao Estado. Vocês jogaram a sua tia. E nós tivemos que tomar conta dela. Não é? Então, e aí vem o Freud, vem Dostoiévski discutindo com Bakunin sobre a minha personagem. Não é? E discutindo... E tem uma conferência de Magnus Hirschfeld, não é? O professor lá no começo do movimento pelos direitos LGBTs em Berlim, lá no começo do século, de fato, ele fazendo uma palestra, e aos poucos, não é difícil perceber, que ele está ensinando como é o melhor jeito de dar o cu sem machucar. Lentamente você vai...
Aí você enfia e você tem que relaxar. Eu não tive, eu juro para vocês, eu não consigo explicar esse processo. Eu acho que eu tenho até hoje, para quem leu Pai Pai, e que vai ler agora a segunda parte da trilogia, que começou com Pai Pai, que eu já entreguei para a editora, não é? Vai ver que eu continuei mencionando esses aspectos que são considerados pornográficos. Mas agora estava vendo no UOL o que era um sambista que revelou que ele dá o cu para a mulher dele. E aí está lá a pergunta, por que homens gostam de dar o cu? Faz tempo que eu estou esperando essa pergunta ser feita. Porque ela não tem... Eu não vejo qualquer problema para as mulheres que quiserem, sabe, que tiverem uma boa sexualidade com os seus namorados, maridos, ou seja lá o que for, enfim, quebrarem essa brincadeira. Me lembro de uma amiga muito querida nos Estados Unidos, ela era casada com um americano, uma brasileira, quando eu morei lá, e ela me reclamava muito porque eu não podia botar a mão na bunda dele, um americano, um professor universitário, era proibido. Não é? Então, é muito ridículo, e eu acho que eu estava movido pela minha indignação perante esses ridículos. Não é? Porque nós estamos rodeados de ridículos, acabamos de sair de uma safra de ridículo cotidiano. Eu não sei como é que 50% do Brasil não enlouqueceu. Né? Eu estou tomando antidepressivo, eu não consegui segurar o tranco em julho. Não é? Eu peguei Covid e, em seguida, eu tive lá uma crise depressiva brutal. Não é? Em 2019, tive um infarto. Então, só para voltar a Melinha Marchiotti e dizer que, aqui nesse romance, eu já estava trazendo do mais profundo de mim a compreensão de que o mundo em que eu vivo é diferente desta merda que a gente tem no dia a dia. Não é? Então, eu realmente pretendo não abrir mão daquilo que eu sou, eu conquistei com imensa dificuldade, e sempre que eu posso, eu vou trabalhar com essa matéria-prima, que é a minha merda a ser transformada em ouro. De novo, a alquimia do Jung. Não é? É o que a gente tem que aprender, a ser alquimista. Não é? Já que falamos de uma coisa cotidiana, meio pesada, meio não, né? Muito pesada aí que a gente está vivendo ainda, né? Mas acho que a gente está tomando um novo caminho. Mas em tempos, né, da ideologia do imbrochável e da apologia às armas, eu acho importante a gente falar um pouco do Seis Balas, que traz essa discussão, né, sobre a masculinidade tóxica de uma forma muito significativa. E acho que essa discussão hoje parece até que foi feito sob encomenda, né? Está mais atual do que nunca. Então, mais atual do que nunca, Juliana. Inclusive, eu escrevi o Seis Balas no Buraco Só, a primeira edição, em 1998, quando eu tinha que ir numa universidade de saúde pública para acessar a internet, para fazer pesquisa, e agora, não é? Eu consegui, agora eu conseguia acessar até jornais indianos para discutir a cultura do estupro na Índia, que é uma coisa pavorosa, não é? E até sermões de Santo Agostinho em latim. Tinha lá um site alemão com sermões de Santo Agostinho, e eu estava lendo uma autora inglesa que escreveu como é que o cristianismo acabou com a cultura pagã, com a cultura clássica, portanto, não é? E ela era um pouquinho estourada demais para o meu gosto, e às vezes ela distorcia um pouquinho. E aí eu tive que ir até um sermão do Santo Agostinho para ver exatamente o que ele dizia. Por quê? Porque nessa edição eu fui atrás dos primórdios da cristandade para saber como é que andaram de braços dados desde então o patriarcado e o cristianismo. Um
dando força para o outro. Não é? E Nossa Senhora foi criada a propósito para colocar a mulher dentro do papel dela no patriarcado. Mas foi usada através da religião. Foi um recurso cristão para botar a mulher no lugar dela, claro, dentro daquilo que o patriarcado compreende como sendo o papel da mulher, o lugar da mulher. Não é? Então, eu realmente fico um pouco desesperado. Eu sou muito ansioso. Eu sou o pai, a mãe, o avô e o bisavô da ansiedade. E fico mais ainda quando isso que você acabou de dizer. Eu leio jornais até hoje e eu digo, 6 baras do buraco, o sol está correndo atrás da realidade. E fico muito aflito, porque as coisas são muito mais violentas do que a gente consegue abarcar. Não é? E a questão do masculino, a questão do papel terrível do masculino na história da humanidade, e na história do planeta, e na história da destruição do planeta, é alguma coisa que está sendo deixada de lado perigosamente. Eu acho que Bolsonaro e Caterva não existiriam se não tivessem utilizando todos os recursos do masculino tóxico para não abrir mão do espaço que o masculino tóxico tem na sociedade patriarcal falocêntrica. Basicamente, é essa a política bolsonarista. Ou aquilo que nós poderíamos chamar de bolsonarismo, que é muito maior do que Bolsonaro, não é? Porque recolhe muitas outras cacas no entorno. Então, eu fico muito aflito, porque eu acho que, inclusive, na educação, não se está dando a importância devida à questão do masculino, à questão da crise do masculino, que não é uma crise, não está em crise. O masculino é uma crise. O masculino só existe em comparação à mulher. Se eu for explicar isso, eu vou ter que falar do livro inteiro. Por quê? Porque o masculino morre de medo de dar o cu, de ser passivo. E qual é a maior referência de passivo para esse masculino tóxico? É a mulher, que é considerada castrada, não é? Porque ele é dono daquela coisinha que tem no meio das pernas e que ele acha que ele é dono do mundo por conta dessa coisinha que nem obedece a ele. Ela fica dura quando quer e não fica dura quando ele quer. Não é? Por exemplo, e daí vem um monte de problemas. O imbrochável nasce aí. Vai-se saber o que tem por detrás desse imbrochável, que é uma obsessão. A arminha, o que é isto aqui, gente? Não precisa do Freud para explicar. Isto aqui é andar com o cacete na mão. É mostrar, olha o meu cacete. Vamos ver quem tem cacete maior. Não é? Então, é uma questão, e eu estou usando esses termos todos porque é exatamente isso. Eu espero que vocês não se assustem com isso, mas é exatamente isso. Essas pessoas não dizem o meu pênis. Não é? Nós sabemos muito bem o que elas são capazes de fazer, não é? Através, por exemplo, dos feminicídios. Olha, eu outro dia estava discutindo com um cara que está querendo fazer um filme comigo e veio à baila um autor, um diretor que fez um filme chamado... ele se chama Gaspar Noé, se não me engano, é um argentino que mora na França. E ele fez um filme dizendo que era um filme contra o estupro. E aí tem uma sequência inteirinha dentro de um túnel, no filme, de uma mulher sendo estuprada. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Ou seja, eu não consigo entender como é que se articula a mente, a psique masculina até chegar à questão do estupro. Eu avento várias hipóteses, e algumas delas eu coloco aqui. Por exemplo, o cara que mata a mulher porque o pinto dele não ficou duro. A culpa é da mulher.
E essa é a suprema ofensa a ele. Você não deixou meu pinto ficar duro. Não é? Ou seja, é doença atrás de doença. E nós estamos saindo de 4 anos de doença. A gente tem que aprender alguma coisa, pelo amor de Deus. Nós tivemos a crise do masculino instalada em Brasília, cagando na nossa cabeça durante 4 anos, pintando o 7. Não teve nada que esse cara não fez de horroroso na nossa cara e na nossa cabeça. Como é que nós aguentamos? E como é que ele está aí ainda imperando? Então, eu respondo a você que 6 balas no buraco só. Ele tem, inclusive, um capítulo novo, esse capítulo novo que eu escrevi sobre o começo do cristianismo, não é? E um capítulo novo, aliás, é mais de um, sobre o bolsonarismo. Né? Então, eu começo lá, na verdade, eu comecei aqui. Lá na década de 90, comentando, historiando como é que o Edir Macedo organizou a bancada evangélica na década de 90, começou a organizar, para tomar o poder. E chegamos aqui. Está lá na década de 90. Criaram-se escolas de formação para pastores, toda a estrutura foi montada, um troço feito para tomar o poder. Não é? E aí eu detalho isso tudo, o resultado disso tudo, aqui no 6 balas num buraco só. Não é? Então, óbvio, eu não vou deixar de lado o mais importante de tudo, é que nós somos vagalumes que resistimos na escuridão. Então, tem 2 capítulos, 2 últimos capítulos dos 6 balas, é sobre as formas de resistência. E é deslumbrante nós olharmos sobre a maneira como nós estamos resistindo em todas as esferas das nossas vidas. Não por acaso, eu termino com um poema de uma lésbica e termino com 2 intelectuais. O Preciado, eu vou usar o masculino, apesar dele estar lá com o B de Beatriz, e hoje parece que ele se considera não binário, mas, enfim. Ele e o nome dele está aqui, o outro. 2 autores, é um transexual masculino, Jack Halberstam, além das transexuais femininas. Não é? Mas eu termino com esses 2, inclusive o Halberstam, esse americano, Jack Halberstam, que publicou um livro chamado A Arte Queer do Fracasso. Eu termino falando do fracasso. Por quê? Porque o grande problema do masculino é a impossibilidade de encarar a sua castração. O velho Freud tinha razão. Nós, todos e todas, somos castrados, porque os nossos objetivos idealizados nunca vão se cumprir, a começar pela morte. Quando a gente pensa na morte, é a nossa castração máxima. Ela está aí. Então, qual é o lance? É encarar o nosso fracasso. É a única maneira de nós sermos quem somos. Se nós não encararmos o fracasso, a gente vai criar um tipo de toxicidade e vai acabar integrando a toxicidade do masculino. Vai acabar interditando rodovia. Yuri, cadê você? Eu queria saber a questão do tempo. Nós estamos com 1 hora, né, de bate-papo aqui. Queria saber quanto tem a mais, como que a gente conduz essa parte. Tá, então eu faço mais uma e vejo se o público... Teria que ter um microfone, não é, para o público? Mas, tem ali? Então, ele me avisou que a gente fugiria do roteiro. Então, eu só fiz a primeira pergunta do que estava aqui. E o resto foi rolando, mas de um jeito muito gostoso, né? A Simone,
de Beauvoir fala que a gente aprende a ser mulher, né? E outro dia, numa entrevista, você falou que também se aprende, né? Eu pedi licença para ela. Sim. A gente não nasce masculino, a gente não nasce homem, a gente aprende a ser homem. Isso. E eu queria que você comentasse um pouco como que é esse aprendizado no cotidiano. Se você pergunta para alguém da comunidade LGBT, é bem especial isso. Então, eu vou falar como um viado. E eu vou começar pelo começo. Eu vou dar um exemplo, na verdade. Quem leu o Pai Pai, eu conto uma história lá que é emblemática do aprender a ser homem. Eu tinha alguma coisa entre 8 e 9 anos, era considerado mariquinha, porque eu odiava os jogos dos meninos, eu achava um saco aquela brutalidade. Meus 2 irmãos mais novos, eu era o mais velho, iam lá num buraco com uma bolotinha de cera num pedaço de linha para tirar a aranha de dentro do buraco. E aí pisava em cima da aranha. Que coisa, que merda é essa de diversão? Eu preferia fazer cirquinho no quintal da minha casa. Eu cobrava um palito de fósforo, prestando atenção para não entregarem palito queimado, que era muito comum, né? E a gente brincava de cirquinho, brincava de interpretar um palquinho lá, aquela coisa. Eu preferia brincar com as minhas primas, né? Tive uma grande amizade com uma prima minha durante a infância, depois ela sumiu da minha vida, enfim. E eu, obviamente, sofria muito, inclusive através do meu próprio pai. Eu estava traindo o ideal dele de ter um filho primogênito macho. Ele via muito bem que aquilo não era o que ele estava esperando. E daí eu levava chutes e porradas na cabeça do meu pai, por qualquer motivo, né? E um belo de um dia eu gostava muito de pescar. Um belo de um dia, os meus primos e vizinhos foram pescar no rio Jacareguaçu, que é um afluente do Tietê, muito intenso o rio. E fomos na boleia de um caminhão, eu vestido com um calçãozinho que a mamãe costurava, com os sacos de farinha. O papai era um padeiro, um péssimo padeiro, e aí sobrava o saco de farinha, ela usava para fazer um bocado de coisas, camisa e tudo, ela era costureira. E eu fui lá, e eu era sempre muito desconfiado, não é? Eu aprendi a máscara. Né? Aprendi porque você estava sendo o tempo todo, se não assediado, ante a possibilidade de ser, não é? Assediado e sofrer bullying. E eu me esqueci disso, eu estava tão feliz, não é? Na boleia do caminhão, com aquele vento na cara, tal. Quando chegamos lá, era tarde demais. Eu percebi que tinham me armado alguma coisa. Esses caras me pegaram, me jogaram no meio do rio. Eu não sabia nadar, era um rio muito caudaloso, eu me debatendo, e eu ouvia esse pessoal dizendo: é para você aprender a ser homem. E rindo. Me debati como eu pude, cheguei até a margem, enlameada, me segurei no capinzal, e continuavam rindo e gritando, fazendo gozação comigo. E eu estava assustadíssimo e, ao mesmo tempo, alertadíssimo sobre o que estava acontecendo. Eu esqueci desse fato durante boa parte da minha vida, tão traumático foi. E, num período de análise, foi que esse fato voltou à tona. Eu resgatei. E me lembrei do que eu pensei nessa hora. Não sei se foi com essas palavras, mas a sensação foi exatamente essa. Eu vou ser homem, mas não igual a vocês. Eu estou aqui hoje porque eu não sou um homem igual àqueles. Eu escrevi esse livro, escrevi toda a minha obra
porque eu me recusei a ser um homem igual àqueles que estão hoje em Brasília, basicamente. Então, eu estou dando um exemplo, Juliana, de como se aprende a ser homem. Não é brincadeira. No 6 Barras do Buraco Só eu mostro todos os ritos de passagem violentos que meninos adolescentes em tribos ancestrais, em culturas ancestrais, passam para aprender a ser homem. E que, na atualidade, existem também toda a sistemática, toda a metodologia para aprender a ser homem, em várias circunstâncias, as mais violentas das quais são na área militar e policial. Então, eu conto várias histórias aqui de torturas sofridas por jovens que entram ou na polícia ou estão querendo entrar no exército e sofrem esse tipo de rito de passagem, tendo que comer carne crua, tendo que receber mijo na cara, tendo que andar com o seu superior montado nas suas costas, e situações em que alguns deles não suportaram e morreram. Não é? Eu conto no 6 Barras do Buraco Só. Então, a questão de se tornar homem é gravíssima, porque a cultura patriarcal falocêntrica está 24 horas por dia vigilante, não é? Para que o homem caiba dentro da forma que lhe foi imposta. É todo o oposto do natural. É um homem ideal, totalmente idealizado, totalmente artificial, criado pela cultura patriarcal falocêntrica, para corresponder a uma idealização. Eu analiso muitos filmes aqui que bordejam a questão. Um deles é o Clube da Luta. Lá dá para perceber claramente, de um ponto de vista extremado, como é a questão do tornar-se homem. Os homens, e o Sándor Ferenczi, outro aluno querido do Freud, que eu cito aqui, ele tem uma análise cirúrgica de como os homens desaprenderam a serem afetuosos e jogam e sublimam tudo isso na sua capacidade de se matar uns aos outros. Aí você olha para as torcidas e você diz: ai, meu Deus, que vontade de dar o cu e não consegue. Uns para os outros. Motociata! O que é a motociata? Aquele bando de macho, encantados uns com os outros, andando numa máquina que reproduz o pinto, e felicíssimos com aquele ronco e com aquela fumaça que eles soltam, se achando Priscila, a rainha do deserto, basicamente. Essa eu gostei. Porque é verdade. É um bando de Priscila não assumida, porra. Não é? Será que deu para... Obrigada pela sua resposta, né? E terminar com humor assim é de uma sabedoria, né? Vindo uma densidade terminada com humor. Então a gente abre aí para o público, né? Presente, se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta. Oi, boa noite, prazer falar com você. Eu queria só retomar, na verdade, no início você já tinha mencionado a respeito do Grande Sertão Veredas, né? Eu lembro que quando eu li Desgracida, do Dalton Trevisan, tem uma correspondência que ele manda, eu não vou lembrar para quem exatamente, mas era uma correspondência, e aí ele comenta que, embora a forma seja inovadora, né, ele não questiona Guimarães, mas ele questiona o ponto dessa reviravolta que ele teve que fazer no final, né, e que meio que enfraquece a obra, que acaba não sendo um grande romancista por isso, né. A respeito disso especificamente, assim, nas suas pesquisas e tal, dá para a gente dizer que o Guimarães era consciente o suficiente de que, se ele não transformasse naquele final a Diadorim
né, ele talvez perdesse o mainstream, talvez ele não pudesse ser tão grande na nossa literatura, ou a gente não pode afirmar isso? Pode ter sido uma escolha dele. Não é não poder afirmar, eu não ousaria, porque, olha, a importância do Grande Sertão Veredas não diminuiu em nada, porque nós voltamos à questão da máscara. Ele usa como diplomata. Eu me lembro que tem um texto dele que eu guardei, saiu num desses jornais aí ilustríssima, ainda há muito tempo atrás, um texto dele em que ele ri quando ele fala da máscara. E alguma coisa que ele menciona como a diplomacia é um espaço da máscara também. Não é? E aí nós vamos perceber o quão subversivo tem no uso da máscara. Por quê? Se ele fizesse 2 homens, ele teria uma coisa muito direta, ok. Mas ele fez alguma coisa dentro de um contexto que leva para uma suposição, e a subversão toda vem no final. É como se... realmente é a questão do paradoxo. O Gilberto Freire dizia uma coisa um pouco maldosa, mas que faz algum sentido para todo racionalista clássico e extremado. O problema dos comunistas é que eles não entendem o paradoxo. E quando eu falo de comunista, não estou falando de anticomunismo, mas aquele racionalismo que a questão do movimento comunista tem, não é? Toda a questão relacionada à razão, etc., etc. Não é? Então, o paradoxo, cara, ele é extremamente revelador. Eu me recuso a ter medo do paradoxo. Eu acho que não dá para nós olharmos a realidade e achar que a verdade está aqui. Nós temos um cabedal de sombra dentro de nós que nós escondemos, e em nenhum momento essa sombra, as coisas feias, fedidas e ruins que nós escondemos, em nenhum momento deixam de ser coisas nossas, legitimamente nossas, uma das quais é o resultado na pornografia. Então, essa contradição que se encontra no João Guimarães Rosa, ela é uma contradição legítima. Tão legítima que um escritor francês como o Dominique Fernandes, gay, declaradamente, assumidamente, que tem obras maravilhosas, inclusive um romance ficcional sobre o Pasolini, Pela Mão do Anjo, tem uma tradução que é encontrável em sebo, já muito antiga, é um romance deslumbrante, que, aliás, fala da paixão entre Pasolini e Maria Callas, é uma outra paixão, né? Um outro tipo de paixão, porque nós temos as nossas paixões femininas, não é? Os homens têm as suas paixões masculinas e femininas, sejam eles héteros ou não. Por quê? Isso faz parte da nossa sombra, daquilo que a gente tem medo de botar para fora por um motivo ou por outro, faz parte desse espaço lá dentro que nós temos receio de mostrar. Não é? O Dominique Fernandes fez uma matéria, eu acho que foi no grande jornal francês, o Le Monde, eu estou com não, Le Figaro, que é o de direita, é o de esquerda, é o Le Monde. Ele escreveu uma matéria sobre Grande Sertão Veredas, quando traduzido pela segunda vez ao francês. E ele não tem dúvida, ele disse: Grande Sertão Veredas é o maior romance gay que jamais foi escrito. E eu menciono isso aqui nos Devassos. Eu fui na Aliança Francesa atrás, eu tinha ouvido falar disso, e fui atrás do número do Le Monde para encontrar a matéria do Dominique Fernandes. Não é? Pois, acredite, no Jornal da Tarde, o Jornal de São Paulo, um desses caras de academia aí publicou uma crítica feroz contra a crítica do Dominique Fernandes, dizendo o quê? A mesma coisa, que ele estava sujando a honra de João Guimarães Rosa. Isso era uma indignidade. Como é que dá para conversar com gente assim? Fala, é só se sentindo exilado mesmo.
Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu tiro o chapéu para os paradoxos de João Guimarães Rosa. Ele criou uma obra de arte inacreditável e inigualável no Brasil. E é uma obra de arte de um veado. Isso, para mim, é maravilhoso, não tem nada de indigno. Só saiu da cabeça dele por conta da homossexualidade dele dissimulada, que fosse. Respondi. Mais uma pergunta aqui, Acho que eu na segunda fileira. Só um instantinho. Oi, João, obrigado pela apresentação. Tem muita coisa para perguntar, mas eu vou te perguntar o que me puxou, né? Você traz muito, e o Devassos traz a nossa possibilidade de celebração da memória na nossa cultura e da nossa comunidade, né? Quando você traz o Guimarães Rosa, é uma disputa por poder celebrar a memória dele, a memória da obra dele, da vida dele. E ecoou muito para mim o processo de luto que eu estou passando agora, para uma das figuras que, para mim, representa a minha libertação do masculino, né? A minha enfrentamento de não ser homem, mas ser um veado, ser uma vaca profana. Ontem a gente perdeu, né, a Gal Costa, né? Gal Costa é uma figura tão icônica, né, junto com essas outras figuras como Dizzy Croquetes, né, o Secos e Molhados, o Caetano, que você traz do Devassos, mas Gal estava beijando Bethânia na ditadura, né? Foi ícone de personificação de várias travestis, né? Ela era tida como a diva das bonecas. E, progressivamente, a gente vai vendo isso, e uma das últimas memórias que a gente tem dela foi o episódio junto com a Marina Lima, o qual ela estava em processo de adoção e recusava muito essa coisa de ter essa peixe. Queria te perguntar, né? Você traz o Guimarães há décadas atrás. Como a gente pode celebrar a Gal hoje, né? Trazer a Gal presente como uma celebração da nossa comunidade? Cara, nós que mexemos com direitos homossexuais, frequentemente, nós damos escorregadas violentas, não é? Eu acho que nós estamos numa delas, que é a questão das letrinhas. É a exacerbação da necessidade de assumir. E aí o que nós fazemos? Nós estamos lutando por identidades e criamos um monte de letrinhas que eu tenho que ir até o Google para saber frequentemente o que cada letrinha quer dizer. Chegamos a esse ponto de, em nome da abertura às nossas identidades, nós nos tornamos enigmas. LGBTQ, etc, 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 mais, etc. Diga para mim, fora da bolha, quem é que vai entender isso? A população. Uma bichinha da periferia. Ela sabe que ela é viado. Ela sabe, provavelmente, que ela é G ali. Mas, quando você começa a desdobrar tudo isso, alguma coisa tem que ser repensada. Por que eu estou mencionando isso? Porque a Gal nunca assumiu, do jeito que nós entendemos. Assim como Guimarães Rosa nunca assumiu do jeito que nós entendemos. E nós não perdoamos. Nós não perdoamos, inclusive, porque nós estamos muito magoados com quem fica dentro do armário. E tem um quê, tem um quê de motivação legítima ao estar magoado, porque essas pessoas estão negando aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. Mas, voltando ao paradoxo, o significado que Guimarães Rosa encontrou como expressão daquilo que ele era, inclusive homossexual, no armário, é muito parecido com isso que a Gal era. Eu estava lendo outro dia uma entrevista, uma jornalista contando que foi entrevistá-la e levou uma patada da Gal quando perguntou: Gal, você nunca fala da sua vida afetiva. Você poderia dizer para a gente como é? Não vou falar. Ponto. Ela considerou uma patada. A gente adoraria que ela dissesse: não, eu transei com fulano, eu amei fulana. Bem, não foi bem assim. Mas
tudo o que a Gal fez trazia dentro de si alguma coisa que a Daniela solta direto e com o mesmo impacto. As duas são mulheres corajosíssimas e cada uma reagindo a sua. Eu devo a Daniela Mercury, meu Deus, eu nem sei quanto eu posso agradecer a Daniela enquanto alguém que acompanha o desenvolvimento da comunidade LGBT. Não é? Mas ontem à noite eu dizia para o meu namorado, meu Deus do céu, o que eu vou fazer sem a Gal? Porque eu não estou falando apenas da Gal, eu estou falando daquela Gal que habita dentro de mim, que habita dentro da gente. Aquela mulher com aquela voz, aquelas canções todas que ecoam na cabeça da gente. Hoje no avião eu vinha pensando, meu Deus do céu, o que a gente faz com todas essas lembranças, com todas essas memórias? E, claro, para um cara que tem 78 anos, a quantidade de sítio arqueológico é muito maior, é só sítio arqueológico, não é? E a Gal, tudo que ela significou está num monte de círculos oh, meu Deus, já confundi tudo. Arqueológicos que a gente tem dentro de si. Então, a Gal é uma voz que a gente tem lá dentro. E essa voz não é uma voz qualquer. É uma voz que enfrentou um monte de coisas. Sabe por quê? Inclusive porque ela aprendeu a ser enquanto lésbica. Ela aprendeu a ser original, peculiar, maravilhosa, deliciosa, nossa irmã, por ser aquela lésbica que ela foi. Fala para mim. Ouvir a voz da Gal, ouvir a Gal cantando qualquer coisa que seja, é icônica. É icônica, inclusive, porque faz parte dos nossos mitos lá atrás, os mitos que foram ficando nesses sítios arqueológicos que eu mencionei metaforicamente. Não é? Então, eu não tenho, senão me entristecer, ao mesmo tempo em que eu digo, ai, que bom que a Gal existiu. Que bom que dá para celebrar a existência de uma Gal Costa. Assim como a gente celebra um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, e vamos por aí afora. Eu já mencionei Daniela Mercury, não apenas pelo fato de serem ou não homossexuais, mas porque são pessoas que cantam a voz de um país. Eles inventaram este país. O carnaval é a invenção de um país. Esses compositores e compositoras negras são a voz de um país. Quando você ouve Pixinguinha, quando você ouve o maravilhoso das flores, o cheiro da rosa, Cartola, você ouve aquilo. Eu fui no Museu do Futebol esse domingo para celebrar um pouco a vitória nossa, e lá pelas tantas, lá no meio, estava o Cartola cantando. A voz dele se integrava totalmente, era um espaço, lembrando como a cultura negra foi rechaçada pelo futebol brasileiro no início. Eram proibidos de integrar os times. O presidente impedia. O presidente do Brasil impedia, não é? E estava lá a voz dele engrossando essa resistência que criou, imagine o Brasil, sem o Cartola, sem o Pixinguinha, não é? Sem o Carnaval, sem a Gal, sem Caetano, etc., etc. São esses elementos icônicos, emblemáticos, não é? Que fazem parte da nossa história, que estão lá no nosso caldeirão. Não é? Quando a gente ouve a Gal, a gente não ouve só a Gal, a gente ouve a nossa voz lá dentro, porra. Não é? Então, é uma emoção que ela deixou de presente para a gente. Eu queria estar no papel dela um pouquinho. É uma maneira de ser imortal, que é um sonho que a gente tem. E essa gente conseguiu.
Respondi, Ramon. E aí, Yuri, o que você me diz? Maravilhoso. Sim, esses cantores e compositores negros são a voz do Brasil, né? Como diz o samba, um Brasil que nem sempre está no retrato. Guimarães Rosa é a voz do Brasil. Pixinguinha disse muito para a gente o que é o Brasil. Gal trouxe para a gente o Brasil ao jeito dela. E eu acho que a gente pode dizer que o João desenhou um Brasil para a gente que é um Brasil colorido, é o Brasil do arco-íris, é um Brasil que também não estava no retrato e que passa a constar no retrato, passa a dar coragem para as pessoas saírem do armário. Ele não sai sozinho, ele entrega chaves para um Brasil, né, poder sair do armário. Então, sua voz, João, também é a voz de um Brasil que você traz de forma inédita nesse livro aqui e que você não parou, não para, e a gente torce para que você realmente continue trazendo essa voz, registrando isso, né, que para quantas gerações já foi importante, para quantas gerações vai ser importante. É imortal também. Muito obrigada. Eu queria pedir uma coisa para vocês, eu não sei se é muito inoportuno ou é idiota. Enquanto nós estávamos falando aqui de Gal e eu fui até Pixinguinha, eu me lembrei de uma cena, e me lembrei de tantas cenas em que eu dancei e cantei esses personagens, inclusive fora do Brasil, para conseguir entender o que era o Brasil quando eu estava com saudade do Brasil. E me lembrei uma vez em Berkeley, acabei de lembrar, em Berkeley, na Califórnia, onde eu morei, eu tinha machucado a perna, não me lembro o que era, nós tínhamos ido até a Cinemateca de Berkeley para ver um filme que, a cada vez que é possível ver, eu vou ver, eu tenho em casa atualmente, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu amo. E eu estava com os meus amigos brasileiros e alguns americanos, e nós, brasileiros, começamos a falar da saudade do Brasil. E começamos a cantar Carinhoso. Eu queria propor, vamos cantar Carinhoso aqui agora para celebrar a subida do Lula? Hã? Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Comecei muito. Meus olhos sorrindo e pelas ruas vão burindo, mas mesmo assim, longe de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o tanto, tanto que te amo. Esqueci. Vias mais de mim. Vem, 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 vem seguir a paixão. Os meus, procura dos teus, vem a estação que me devora o coração. Estou assim, então serei feliz, bem feliz. Viva o Lula! Eu saí na janela gritando, Brasil, eu te amo! E estou até hoje botando própolis na garganta. Obrigada, João. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.